vocês que estão acompanhando a nossa live JR de toda sexta-feira. Você sabe que a gente tem um encontro toda sexta-feira, às 15 horas da tarde, para repercutir assuntos importantes e relevantes na nossa sociedade. E hoje a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. Esse mês é todo voltado para a conscientização do câncer de mama, que é, infelizmente, aí o primeiro tumor que mais atinge mulheres no mundo e o segundo aqui no Brasil. Só para ter uma ideia, ó, dados do INCA estima-se que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de mama, com um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres. E para falar sobre esse assunto super importante, a gente vai estamos recebendo, na verdade, a doutora Ieda Reis, que é mastologista do Hospital Moriá. Bem-vinda, doutora. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite e por abrir espaço aqui para a gente falar desse tema tão importante. E o doutor Marcelo Belo, mastologista e diretor do Hospital do Câncer 3 do INCA. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. É um mês bastante importante aí para o combate e prevenção do câncer de mama e é uma boa oportunidade para a gente conversar. E aqui no estúdio comigo, para mediar esse debate tão importante como falamos, Catarina Hong, repórter do Jornal da Record, minha colega de redação. E aí, Catarina? Olá, boa tarde a todos. Perfeito. Então, para a gente começar, já vou aqui colocar uma pergunta para a doutora Ieda, para a gente começar ali bem do início mesmo, né, doutora? Vamos falar da importância desse mês todo voltado para a conscientização do câncer de mama e também, né, não só do câncer de mama, do câncer de colo de útero também. Fala pra gente um pouco, doutora, a importância da gente estar discutindo e da gente estar passando, né, compartilhando informações com a sociedade. Perfeito, Mariana. Muito obrigada. O que a gente tem para trazer aqui no Outubro Rosa é uma mensagem muito importante. Como você falou, o câncer de mama ele é muito frequente na população do Brasil e mundial. E nós estamos aqui na oportunidade de lembrar a todos que o diagnóstico precoce pode mudar a situação em que vivemos. O Outubro Rosa tem o grande objetivo de trazer essa mensagem, de conscientizar a população, de difundir e trazer informações para que a gente possa facilitar o diagnóstico das pacientes e levar uma assistência de saúde aí adequada para todo mundo. Doutor Marcelo, como é que está a questão da prevenção do câncer de mama aqui no Brasil e qual é a melhor ou quais são as melhores formas de prevenção? O câncer de mama ele não é uma doença talvez de prevenção primária, mas existem alguns fatores que você consegue modificar no seu dia a dia, nos seus hábitos, que podem reduzir a incidência do câncer de mama. Se a gente for abordar pelo aspecto da prevenção secundária, que aí seria a mamografia, em relação a diagnósticos precoces, a mamografia no Brasil teve uma queda muito grande, uma queda expressiva, né, por conta da pandemia. Né? Em 2020, quando a gente começou a viver a pandemia, houve uma redução muito grande do número de mamografias, né? E essa redução se perpetuou ainda por 2021 e não se recuperou ainda em 2022. A gente ainda continua com um número de mamografias abaixo do esperado. Né? E isso certamente faz com que os diagnósticos sejam atrasados e os estadiamentos da doença se tornem mais altos, mais elevados. E, doutor, a gente sabe que hoje tem uma lei aqui no Brasil que garante que o paciente inicie o seu tratamento oncológico em até ali no máximo 60 dias após o diagnóstico. Mas alguns especialistas recomendam que esse tratamento seja iniciado ali num período de 15 dias. O que o senhor fala sobre isso, né? A gente ainda precisa avançar um pouco nessa questão, nessa rapidez mesmo, para o início do tratamento? A gente precisa entender que câncer de mama, ele não é uma única doença. Né? Existem doenças, assim como todo câncer. O câncer não é uma única doença. Tem alguns cânceres que você precisa ser mais célere, você precisa ser mais rápido no seu início de tratamento, no seu diagnóstico, no seu início de tratamento. Alguns não precisam de tanta agilidade, de tanta rapidez, né? Não faria tanta diferença. O caso do câncer de mama é mais ou menos isso.
Você tem alguns cânceres de mama que podem aguardar os 60 dias, ou alguns outros não deveriam aguardar 60 dias. O que a gente briga muito hoje, o que a gente se propõe, é fazer uma linha de cuidado onde você tenha, não seja uma rodovia de pista única, mas sim uma freeway daquelas com várias pistas, com várias velocidades diferentes. Ou seja, tem pacientes que podem entrar numa pista um pouco mais lenta, tem outros que precisam de uma pista muito rápida para chegar aonde tem que chegar no centro de tratamento, enfim. Né? Mas a lei de 60 dias eu acho que já é bastante abrangente, eu acho que já é uma lei extremamente importante. Se fala assim 30 dias, 15 dias, eu já ouvi falar até de 7 dias. Isso certamente não fará grande diferença, 7 dias, por exemplo, no prognóstico da doença. A grande importância é você conseguir assegurar essa entrada na linha de cuidado. O paciente tem que entrar na linha de cuidado, na rodovia, e seguir o caminho sem nenhum tipo de contratempo no caminho. Doutora Aieda, você mencionou o diagnóstico precoce e a importância de se diagnosticar rapidamente um câncer de mama, um tumor ou vários, enfim. O que seria o diagnóstico precoce? Em quanto tempo, ou qual é o tamanho do tumor para a gente dizer, ainda está cedo, dá para a gente remediar? Quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente está tentando com que a gente realize o diagnóstico da doença antes de que ela se manifeste clinicamente na paciente. Então, por exemplo, uma mulher que faz um diagnóstico precoce de um tumor de mama, de maneira geral, ela não tem nenhuma alteração palpável na mama, ela vai ao médico mastologista, faz o exame clínico e o médico, mesmo com aquele treinamento que ele teve, com o exame físico específico, não consegue detectar nenhuma alteração, a pele da mama está intacta, o mamilo, por exemplo, não sofreu nenhuma alteração. Então, aquela paciente vai fazer o seu exame, estando assintomática, não sentiu nada, o médico não detectou nada, e aí esse exame vai mostrar uma alteração. Para a gente falar de diagnóstico precoce, os tumores iniciais de mama, eles têm que ser diagnosticados com menos do que 2 centímetros, especialmente aí tumores menores do que 1 centímetro. Uhum. E doutora, continuando com a senhora, tem uma idade certa para começar a se preocupar com o câncer de mama, né? Para começar a se atentar, a fazer o autoexame, tem uma idade certa para começar, por exemplo, a fazer a mamografia? O câncer de mama, a gente fala que ele tem 2 principais fatores de risco. Um parece meio óbvio, que é o fato de ser mulher, né? Ser mulher aumenta muito mais o risco de câncer de mama. E o outro principal fator é a idade. A principal idade onde a gente tem incidência de câncer de mama são em mulheres acima de 50 anos, principalmente ali também acima de 60 anos. E aí, talvez o Marcelo tenha algumas coisas que a gente possa conversar. Existe uma divergência entre as orientações das sociedades para quando devemos começar o rastreamento, a realização desses exames por imagem. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomenda que esses exames sejam feitos a partir dos 40 anos de idade, de maneira anual. E, a princípio, eu costumo seguir aí essa recomendação. Mas o autoexame, né, a gente está falando ali que a mulher precisa, então, ter essa consciência, eu acho que desde muito cedo, né, doutora? O autoexame, ele é muito benéfico e pode trazer aí ganhos muito importantes. Questão de autoconhecimento, de afirmação do corpo da mulher, e a gente deve, sim, estimular que ele seja feito. O único ponto é que, como eu comentei antes, lembra, no diagnóstico inicial, nem o próprio médico, com mãos treinadas, vai fazer esse diagnóstico do exame físico. Então, a ideia é que sejam coisas complementares. A mulher deve e pode fazer o autoexame, mas nunca sem esquecer de manter os exames em dia. E eu esqueci até de mencionar aqui com quem está assistindo a gente, que pelas redes sociais você pode participar aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, mande seu comentário,
sua pergunta para a gente fazer aqui para os nossos dois especialistas. E já chegou uma. É a Paula Vivian, que está bem mesmo nesse caminho que a gente está tratando agora. A Paula Vivian está perguntando se as mulheres precisam fazer mamografia com qual frequência. Ela perguntou justamente isso, né? A gente estava bem nesse caminho por aqui. Pode responder, doutor Marcelo, por favor? A Ieda já tocou num ponto sensível, que é essa idade da mamografia. A sociedade brasileira e algumas outras sociedades pelo mundo recomendam a partir dos 40 anos, se eu não me engano, a sociedade americana a partir dos 45 anos. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda, igualmente à OMS, juntamente com a OMS, né, que a mamografia seja realizada a partir dos 50 anos, e de forma bianual até os 60 anos, e a partir daí anualmente. Eu acho que uma regra não deve ser tão rígida, né? Eu não discordo de 40 anos, eu não discordo de 50 anos, né? E eu não discordo de ser anual, até porque a gente sabe que a radiação da mamografia traz um risco muito pequeno para a mulher, né? A gente sabe que tem outras questões em relação a sobrediagnósticos, enfim, mas, na minha opinião, né, a gente tem que avaliar caso a caso, mas o rastreio, ele pode começar aos 40 anos, não tem nenhum grande problema em relação a isso. Apesar da gente ter, como a Ieda disse, a maior incidência do câncer de mama começa dos 50 anos em diante, né? Entre 50 e 80 anos, você vai ter mais ou menos 75% dos casos de câncer de mama. Então, o grande foco do rastreio tem que ser nessa faixa etária entre 50 e 60 anos. Doutor, o senhor mencionou os efeitos da pandemia nesses índices de câncer de mama aqui no Brasil, né? Um estudo publicado pela Revista de Saúde Pública mostra que a pandemia deixou 4.000 casos de câncer de mama sem diagnóstico no Brasil, né? Vocês acreditam que a gente consegue mudar esse cenário, se já está voltando aos níveis pré-pandemia, aos níveis de exames e de diagnósticos de câncer de mama? Os dados de 2021 ainda nos mostram que não voltou ao que era antes, né? Já há uma recuperação do número de mamografias, mas não voltou ainda ao que era antes. A gente tem que esperar agora fechar 2022 para ver se a gente conseguiu recuperar. A grande questão que nos trouxe foi o fato porque o câncer de mama ele não esperou o Covid passar, ele não esperou o Covid melhorar. Então ele continuou acontecendo e os diagnósticos foram atrasados. E esses diagnósticos atrasados levaram a doenças um pouco mais avançadas. A gente percebeu essa tendência de aumento nos nossos casos lá no Instituto Nacional de Câncer, né? O Brasil, tradicionalmente, trabalha com câncer, você divide em 4 estágios, né? Então, a gente trabalha, a maior parte dos casos, em estágio 2, estágio 3, né? Hoje, o estágio 1, hoje a gente percebeu com a pandemia que o estágio 1 diminuiu um pouquinho, o estágio 2 voltou a crescer um pouquinho, coisa que a gente tinha uma tendência em diminuir isso, mas a pandemia não permitiu. Então, há um aumento do número de casos mais avançados, nada até esse momento tão gritante, mas infelizmente a gente recuou um pouco. E qual que é a chance qual é a chance de cura? Por exemplo, a doutora Ieda estava mencionando o diagnóstico precoce com tumores menores do que 2 centímetros, né? 1 centímetro, enfim. Qual é a chance de cura quando começam a aparecer esses pequenos tumores e quando você está no estágio 2, 3, no estágio mais avançado? As chances de cura para tumores iniciais, como a Ieda disse, de 1, 2 centímetros, chega até 95%. São percentuais extremamente elevados. Não que você não consiga um bom percentual também, uma boa chance de cura em estágios mais avançados, mas aí você também começa a ter tratamentos um pouco mais agressivos, né? Quanto maior tiver o estágio da doença, mais agressivo vai ser o tratamento, talvez mais mutilante, né? Não é o ideal. Os tumores em estágios iniciais, os tratamentos são mais simples, são mais fáceis, né? As cirurgias são menores, você consegue bons resultados com uma agressão menor, digamos assim. Isso é a importância do Outubro Rosa, conscientizar que esses tumores são altamente curáveis, né? O câncer de mama, como você disse no começo, é o câncer hoje mais comum do mundo, ele passou o câncer de pulmão no ano passado, né? Mas também é o câncer mais prevalente do mundo, ou seja, é o câncer que as pessoas trataram e sobreviveram, o que mais tem gente que sobreviveu ao tratamento, que está viva, tocando a vida normalmente. Então é um câncer de bom prognóstico se você identificar na hora certa.
A gente falou sobre sobrevivência, mas também tem um dado aqui do INCA que a gente precisa falar, que é que o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região norte, onde o câncer de colo de útero ocupa o primeiro lugar. Nessa perspectiva, né, trazendo aqui esse dado, o que a gente precisa mudar, hein, para a gente conseguir melhorar esse cenário no número de mortalidade? Pode. Eu ou ela? Vai aí, Marcelo. Bom, a gente precisa fazer diagnóstico precoce. A população tem que entender que existem algumas medidas, as mulheres, né, no caso, entender que existem algumas medidas que podem reduzir o seu risco de câncer de mama, como evitar obesidade, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica. Isso tudo está ligado à gênese do câncer de mama, né? Quando você consegue trabalhar isso, você consegue realmente reduzir o seu risco. Bebida alcoólica, fundamentalmente, é um risco hoje muito elevado para câncer de mama, né? O consumo exagerado de bebida alcoólica. Mas, assim, o que a gente tem que fazer é diagnóstico precoce. Né? Diagnóstico precoce não é só fazer mamografia, óbvio que é fazer mamografia, mas fazer diagnóstico do que você encontrar na mamografia. E aí, para isso, eu volto a falar, a gente tem que ter uma linha de cuidado bem desenhada. Né? Você fez a mamografia, encontrou uma alteração, como a Ieda disse, uma alteração não palpável, que clinicamente você não encontra, você tem que ter uma tecnologia para fazer o diagnóstico dessa lesão, que ainda não está clinicamente palpável. Né? E aí você entrar nessa linha de cuidado para que as coisas aconteçam de forma rápida, você passe pelas etapas, né, sem nenhum tipo de intercorrência. Hoje a gente vê muito isso, eu não vou falar de uma situação especial ou de um estado especial, mas a gente vê muitas mais pessoas hoje que fazem diagnóstico ou tem uma mamografia alterada e ficam batendo de porta em porta para conseguir fazer uma biópsia. Às vezes as famílias têm que se cotizar para poder fazer aquela biópsia, aí com o resultado da biópsia que ela vai conseguir entrar no sistema para ser encaminhada para um determinado centro de tratamento. E isso é que tem que melhorar. No momento que você melhora isso, o diagnóstico vai continuar acontecendo, mas você certamente vai reduzir a mortalidade, você vai dar mais celeridade a isso aí. Né? Recentemente saiu, semana passada, saiu as estatísticas americanas de câncer de mama. Eles fazem câncer de mama lá, estádio 1, é mais de 50% dos casos. Mais da metade dos diagnósticos nos Estados Unidos é tumor inicial. Né? E nos aqui Estados no Unidos Brasil? Eles não veem quase mais tumores avançados. A gente tem que partir para esse caminho, não em querer ser igual aos Estados Unidos hoje, mas a gente tem que começar a trabalhar para ir diante, diagnosticar cada vez mais precocemente. E como é que a gente está aqui no Brasil? A gente está com estágio 2 a 3, mais de 50% dos casos. Né? Eu costumo dizer assim, a gente tem que sair do câncer de mama muito grande, aquelas tamanho do limão, né, para aquelas bolinhas pequenininhas, a bolinha de gude pequena, né? E daí que a gente vai partir para as lesões que a gente nem consegue palpar com a mão. A gente tem que fazer um downgrade desses, né, um abaixamento desses estadiamentos. Doutora Ieda ou doutor Marcelo, acho que pode ser a doutora Ieda, quanto tempo leva para um tumor sair do estágio 1, né, de 1, 2 centímetros, para esse tamanho maior, o tamanho de um limão, por exemplo? Quantos anos a pessoa tem aquele tumor para chegar naquele tamanho? Essa resposta vai variar muito de acordo com o subtipo do tumor. Como o Marcelo comentou ali no começo, a gente tem alguns tumores que são de crescimento mais lento e outros de crescimento mais rápidos. Em alguns casos, a gente vê o tumor dobrar de tamanho em 2 ou 3 semanas. Em outros casos, por exemplo, alguns que a gente chama de tumores do subtipo luminal A, para citar um subtipo, que são tumores mais indolentes, com crescimento devagar, que isso pode demorar 1 ano, 2 anos. Mas a gente nunca deve confiar aí nessa velocidade do tumor. Sempre que possível, tratar, independente do subtipo, quando a gente tiver a oportunidade. Doutora Ieda, vamos falar também, então, sobre o câncer de colo de útero, que está aí na lista, é o 3º câncer mais comum em mulheres também, e nesse mês do Outubro Rosa a gente também está olhando para ele, né? Não só para o câncer de mama, mas para o câncer de colo de útero. Eu queria que a senhora, por favor, explicasse para a gente um pouco sobre esse tipo de tumor. O câncer de colo de útero, ele também é um subtipo de câncer muito prevalente. E aí a gente não é tanto quanto o câncer de mama, mas ainda é um subtipo muito importante. E também a gente tem no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, aí ainda é um tumor muito importante.
Ele é um pouquinho diferente do câncer de mama, porque a maioria dos casos poderiam ter sido evitados. A gente tem uma arma muito importante, que é a vacina para o HPV. O HPV é um vírus que fica lá, que pode atuar no colo do útero, e esse vírus é o principal causador da alteração genética que vai fazer com que aquela mulher, ao longo do tempo, desenvolva o câncer. Então, falar do câncer de mama é muito importante, a gente tem uma prevalência muito grande. E do colo do útero, lembrando que a gente tem duas frentes muito importantes para atuar. O diagnóstico precoce, quer dizer, se aquela mulher mantiver a sua rotina ginecológica em dia, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce novamente. Tratamentos menores, tratamentos mais rápidos, tratamentos menos mutilantes para aquela paciente. E o segundo ponto, hoje a gente tem disponível a vacina para o HPV. Estimular e conscientizar que todas as mulheres façam uso da vacina, e os homens também, porque vai ser uma consequência aí que vai vir junto, para a gente diminuir. E quem sabe um dia o sonho de todo ginecologista, e isso é factível, é erradicar o câncer de colo de útero. E eu tenho uma informação, um dado aqui importante, que vai também nessa linha que a doutora Ieda tratou. Olha só, a realização do exame preventivo do câncer de colo de útero, aquele que a gente conhece, né, o Papa Nicolau, caiu 4,7% na cidade de São Paulo no primeiro semestre desse ano, de 2022, na comparação com o mesmo período ali de 2019, isso antes da pandemia. O adiamento de exames de rotina, então, como a senhora mesmo tratou, prejudica muito, né, no diagnóstico, e pode aí ajudar a aumentar até o número de pessoas diagnosticadas com esse tipo de câncer. Posso aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que é de uma internauta, da Tassiana Conceição, sobre esse assunto, que é o câncer no colo de útero. Ela acabou de ser diagnosticada com esse tipo de câncer e ela está perguntando como é que funciona o tratamento, se ela tem altas chances de cura. O tratamento de câncer de colo de útero, ele se baseia em alguns pilares, e aí cada paciente vai ter o seu tratamento individualizado. Nós temos o tratamento cirúrgico, onde é feita, por exemplo, a maioria das vezes a remoção do útero, de alguns tecidos que ficam ali ao redor do útero. Esse tratamento pode envolver a radioterapia ou a bracterapia, que são terapias locais, que é feita na região da pelve da paciente, inclui também a realização de quimioterapia. E aí, a depender do grau do tumor, do subtipo de tumor e do estadiamento, né, em que etapa foi feito aquele diagnóstico, se foi no diagnóstico mais inicial, intermediário ou um pouco mais avançado, a paciente vai ser direcionada para algum tipo de tratamento, ou, na maioria das vezes, um conjunto de tratamentos, né? A depender do tumor e de como está, é feita em alguma determinada ordem para tentar aí alcançar a maior chance de cura. E chegou a pergunta também de uma outra internauta, Vilma Reis. Pergunta o seguinte, aí eu vou direcionar aqui para o doutor Marcelo. Ela perguntou, doutor, se ter endometriose aumenta a chance de ter câncer? Não. Até onde eu sei, não. Endometriose é uma outra patologia. É uma patologia séria, mas benigna, né? Não aumenta o risco de câncer, não. Perfeito. Então está respondido aí, Vilma, e todo mundo que está participando com a gente aqui desse bate-papo, né, sobre o Outubro Rosa, sobre a conscientização, então, do câncer de mama. Compartilhar informações sobre o assunto, sobre a doença, é muito importante. Seguindo aqui com as nossas perguntas, né, vamos falar sobre os homens, porque eles também desenvolvem câncer de mama, mas estima-se que a incidência nesse grupo, então, represente apenas 1% de todos os casos da doença. Vamos falar, né, vou perguntar, então, doutor Marcelo, qual que é a orientação para esse grupo? Eles também precisam realizar algum tipo de exame específico com frequência? Eu acho que a primeira coisa é dizer que o homem tem que ter ciência que existe câncer de mama em homens. Por mais raro que seja, né? Para cada 100 casos de mulheres você vai encontrar um caso em homem. Lá no INCA a incidência é até menor, acho que é 0,6, 0,6, ou seja, você precisa de 140 casos de mulheres para ter um em homem. Então não justifica você ter uma ação de rastreio por ser um câncer raro. Mas o homem tem que estar ciente, né, desse risco, né? Especial
quem tem alguma outra patologia ou que fez algum uso de hormônio, né? Agora, mais especial ainda, para quem teve casos de câncer de mama na família. Isso é muito importante. Casos de câncer de mama em homem, né? Quem tem casos de câncer de mama em homem na família tem que ficar muito atento, não só os homens como as mulheres, porque possivelmente você vai estar de frente de uma situação, uma alteração genética, uma mutação genética, né? E aí vai aumentar o risco tanto de homens quanto mulheres para o desenvolvimento de câncer mamário. Quer dizer, nos homens o fator genético é mais importante, né? Mas e nas mulheres? Qual que é a participação desse fator genético e qual é a participação dos fatores de risco ambientais, comportamentais, enfim, recentemente a revista Lancet publicou um estudo que mostra que 44% dos casos de câncer, de todos os casos de câncer no mundo, tem como origem esses fatores ambientais, comportamentais, etc. Qual que é a participação da genética no câncer de mama entre as mulheres e qual que é a participação dos hábitos de vida, do estilo de vida dessas mulheres? Posso falar? Desculpa. Podem se complementar até. Então, eu vou começar e o Marcelo termina aí. Para o câncer de mama, o número responsável por tumores hereditários, aqueles que têm relação com mutações que a gente traz da nossa família, são 10%. Então, quer dizer, 90% dos tumores não tem relação com a história familiar. Então, aqui já vou aproveitar o gancho para lembrar. Poxa, não tenho ninguém na minha família que teve câncer de mama, então estou tranquila, né? Não tenho que me preocupar. Na verdade, não é bem assim. Você deve manter... Se você não tem ninguém na família, você não tem um risco maior do que as outras mulheres da população, mas também o seu risco não diminuiu por conta disso. Então, 90% dos tumores não tem essa relação genética. E no câncer de mama, esses estudos, esse que você comentou, falou de até 44%, a gente tem os estudos para câncer de mama que falam entre 20% e 30% de possibilidade de modificação da incidência se a gente conseguir controlar aqueles fatores que o Marcelo trouxe, que é o estilo de vida, manter o peso adequado, diminuir o consumo de bebida alcoólica, diminuir tabagismo. Naquelas mulheres que tiveram a oportunidade de ter filhos, amamentar, isso pode diminuir a chance de câncer de mama. Esses dados, eles são um pouco difíceis para se fazer o levantamento, exatamente esse número, mas com certeza, se as mulheres controlarem esses fatores ambientais, a chance vai diminuir. Uhum. Doutor, o cigarro é um fator importante de risco também, né? Doutor Sim, Marcelo. O cigarro, o consumo de bebida alcoólica também são fatores importantes. O consumo de bebida alcoólica, ele vem assustando a gente há alguns anos, porque o que a gente chama de fator atribuível ao consumo do álcool, no câncer de mama, pode ter atingido 5% dos casos. Então, quando você fala que você tem uma incidência de 66 mil, 4%, né, talvez você esteja falando aí, sei lá, 4, 5 mil casos de câncer de mama no Brasil relacionados ao consumo de bebida alcoólica. E as meninas, as moças hoje, estão cada vez bebendo mais cedo. Isso é um dado. A gente vem aumentando o nosso consumo de bebida alcoólica no Brasil, né, especialmente entre as mulheres, de forma assustadora. Né? Isso provavelmente vai ter um reflexo lá na frente. Né? Câncer de mama é uma doença muito ligada a hábitos. Né? Assim como a Ieda disse, 10% é genético, o resto está muito ligado a hábitos. Alguns a gente pode modificar, outros são mais difíceis ou são imodificáveis. Mas, assim, se você compara com os países desenvolvidos, né, onde é que tem a maior incidência de câncer de mama no mundo hoje? Nos Estados Unidos. Né? Onde tem as baixas incidências? Nos países pouco desenvolvidos ainda. Então, as incidências costumam acompanhar o desenvolvimento da sociedade, como o desenvolvimento ocidental. Né? É muito interessante ter um estudo que mostra mulheres japonesas, onde teriam uma incidência baixa de câncer de mama, que se mudam para os Estados Unidos, cerca de 15, 20 anos depois, morando nos Estados Unidos, elas passam a ter o mesmo risco que a mulher americana, porque a maioria delas acaba se adaptando aos riscos, ao estilo de vida da mulher americana, e o risco aumenta. Né? Isso é interessante, isso é muito importante. Né? Então, obesidade, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, essas coisas têm que ser evitadas. E me chamou a atenção, a doutora mencionou a amamentação como um fator protetor, né?
Isso, a gente tem, após a amamentação, a gestação que vai a termo e a amamentação, a gente tem algumas modificações nas células da mama, do epitélio da mama, e essas modificações deixam aquelas células menos suscetíveis a possíveis mutações que podem acontecer e desenvolver o câncer de mama. Então, a gente fala, como o Marcelo falou, alguns fatores são modificáveis, outros fatores não são. Então, naquelas mulheres que tiveram a oportunidade de ter filhos, nós vamos incentivar a amamentação. Existem muitos outros benefícios para a amamentação, mas esse aí fica como mais um benefício colateral dentro aí do binômio mãe e bebê. Os hábitos contam muito, né? Impressionante como a gente pode, desde já, né, adquirir hábitos mais saudáveis e tentar ali impedir, né, de alguma forma, o aparecimento dessas doenças. Chegou mais uma pergunta aqui pra gente, a gente já até tratou desse assunto, mas como aqui é um bate-papo bem democrático, a gente está conversando também com quem está em casa, quem está participando com a gente pelas redes sociais, eu vou refazer essa pergunta, que é a pergunta do Marcos Muvuca. Ele mandou essa mensagem pelo portal R7. Ele disse o seguinte: a minha irmã detectou câncer de mama, tirou o nódulo e não foi preciso remover o seio. Agora ela está fazendo quimioterapia. É muito importante falar sobre o assunto. Ele parabenizou todo mundo, parabenizou a gente que está aqui falando sobre o assunto e pergunta o seguinte: nós, da família, temos mais chances de ter câncer também? A gente falou aí, né, dessa questão da genética, mas eu queria, por favor, doutora Ieda, que a senhora recapitulasse só para o Marcos, então, ser respondido, né? Por favor. Tá certo. Marcos, que bom que você está aqui. Espero que você esteja dando um apoio aí para sua irmã, que ela vai precisar agora, nesse momento. E sim, o fato de você ter um parente de primeiro grau, que é o caso do Marcos com a irmã dele, aumenta sim a sua chance de ter câncer de mama. Se esse parente de primeiro grau teve o diagnóstico com menos de 50 anos, essa chance é ainda maior. E também lembrando que parentes de segundo grau, e aí se foram 1 ou 2, essa chance aí vai aumentar. Então temos que ficar atentos. O Marcos não deve fazer exame de mamografia de rotina, mas ele pode conhecer que existe câncer de mama em homem, e se tiver outras irmãs, também para a mãe, para as tias, essa orientação deve ser reforçada. Como é que é a mamografia para homens? Porque para mulheres tem aquela máquina, né, que é um pouquinho desconfortável, mas nada de outro mundo, que ela aperta a mama, né? Nos homens, como é que é feito isso? É igualzinho. É o mesmo aparelho, é o mesmo procedimento. Às vezes é difícil de fazer, porque o homem, a maior parte da glândula mamária do homem se concentra atrás do mamilo. E às vezes o homem não tem nem mama muito suficiente para você conseguir comprimir ali no aparelho, mas é a mesma coisa, né? Não tem como escapar, não. Quando precisa, tem que fazer. Doutor, a Mirtes Bogeia pergunta aqui pelo YouTube do Jornal da Record se um câncer de mama já curado pode retornar. Sim, ele pode aparecer como um novo câncer de mama. A gente parte de um princípio. Alguém que teve um câncer de mama teve alguma coisa que gerou esse câncer de mama. Então, por isso que a gente tem que acompanhar esses pacientes por um longo tempo, para, se tiver que acontecer um outro câncer de mama, a gente diagnosticar precocemente, né? Mas, dependendo do câncer de mama, você pode ter um risco aumentado dele surgir uma nova lesão, principalmente se você tendo as duas mamas, né? Ainda não ter sido retiradas, digamos assim. E esse acompanhamento, doutor, né, depois que você já teve o câncer e, enfim, demora muito, é longo, ao longo de toda a vida, você tem que fazer todos os exames. Como é que é esse o pós-câncer de mama? Olha, dentro do Instituto Nacional do Câncer, a gente costuma preconizar, dependendo do subtipo, como a Ieda disse, 5 anos de acompanhamento, 10 anos de acompanhamento, se estiver fazendo hormonioterapia estendida, enfim, dependendo do tratamento e do subtipo, você acompanha muitos anos, né? E o acompanhamento é basicamente um exame físico e uma mamografia e exames necessários para algum tipo de sintoma. Eu estou com uma dor nas costas, eu estou tossindo, você vai ter que acompanhar, você vai ter que investigar alguns sintomas que possam ser pertinentes ao retorno da doença, né? Mas, em linhas gerais, esse acompanhamento se dá uma vez por ano e é o suficiente para que você consiga diagnosticar alguma coisa que possa surgir novamente.
Uma pessoa que já apresentou um tumor, que seja na mama, ela tem mais chance de ter um outro tipo de câncer em outra parte do corpo também ou não necessariamente? O câncer de mama tem uma ligação com o câncer de ovário do ponto de vista genético, mas você ter um câncer de mama não significa que você... Existem algumas síndromes, mas são coisas de exceção, tá? E aí são mais familiares. Não, acho que a gente tem que apavorar ninguém por isso. Mas o câncer de mama, em geral, você não aumenta seu risco para nenhum outro tipo de ter um outro tipo de câncer. Doutora Ieda, alguns anos atrás essa notícia acabou se espalhando pelo mundo, que foi daquela atriz Angelina Jolie. A mãe dela morreu de câncer de mama, ela sabia, ela fez a pesquisa genética, descobriu que ela tinha aquele gene, né, a predisposição a desenvolver um câncer de mama, e aí ela resolveu preventivamente retirar as mamas e colocar uma prótese. Esse procedimento é recomendável? Ainda é polêmico? É controverso? O que você diria? No caso específico dela, lembra que a gente comentou que parentes de primeiro grau acometidos pela doença têm um risco maior? Então, na família dela, ela fez a pesquisa e detectou-se que havia uma mutação para o principal gene que pode causar câncer de mama, que é a mutação no gene chamado BRCA. E quando diagnosticamos a mutação nesse gene, temos que conversar com a paciente, avaliar caso a caso, mas sim, a mastectomia, que a gente chama de mastectomia redutora de risco, que é a retirada de toda a glândula da mama, com subsequente reconstrução da mama com a prótese, ela vai diminuir, sim, muito o risco daquela paciente que tem uma mutação em desenvolver o câncer de mama. Infelizmente, não consegue reduzir 100% esse risco, mas consegue reduzir aí 90%, 95% o risco. Como aquelas pacientes mutadas, elas têm um risco muito alto, diferente da população habitual, para esses casos, aí sim a gente seleciona para cirurgia. E também só para complementar, no caso específico da mutação do BRCA, ela tem uma associação também com câncer de ovário. Então, essas pacientes têm que fazer, e aí cada mutação é uma mutação, tem o período da vida específico para cada mulher, podem fazer uma cirurgia que vai reduzir também o câncer de ovário. É a retirada do ovário. Correto. Perfeito. Eu queria puxar aqui, a gente já está se encaminhando para o fim, e uma palavra aqui, na verdade, veio à minha cabeça. Rede de apoio, uma palavra não, né? Uma expressão, rede de apoio para mulheres que passam pelo câncer de mama, pelo câncer de colo de útero. Qual é a importância de ter ali a família, de ter uma rede de apoio mesmo para passar por esse momento tão difícil, né? Queria que o Dr. Marcelo respondesse para a gente, por favor. Olha, eu tenho uma experiência com redes de apoio lá dentro da instituição. A gente tem algumas redes de apoio que são criadas pelos próprios pacientes, algumas até evoluem, chegam até a virar uma organização não governamental, mas assim, é fundamental, né? É fundamental porque os relatos são sempre os mesmos. O paciente descobre um câncer de mama, ele está perdido, né? Ele, no primeiro momento, no primeiro impacto, você não sabe exatamente o que fazer, tem um desconhecido pela frente, você não sabe o que você vai enfrentar, como as coisas vão acontecer, se você vai sofrer, enfim. E a rede de apoio social, né, é muito importante nesse anteparo, né, de mostrar que as coisas não são tão complicadas assim, que as pessoas passam por isso, sobrevivem, né, ouvir as dúvidas, contar as experiências, né? É muito interessante. Eu lido muito com as pacientes desses grupos de apoio e realmente aprendi muito com elas, né? Até pelo fato de eu ser homem, às vezes me falta alguma coisa de termos de sensibilidade e conversando com elas eu consigo captar muita coisa interessante. São bastante importantes essas redes. É isso, né, doutora Ieda? A palavra câncer, ela traz muito medo, né, às vezes. A gente tem muitas coisas ainda para desmistificar. Eu acho que conversas como essa e o mês de outubro, como a gente está nele, né, e estamos falando sobre ele, estamos conscientizando as pessoas, é muito importante, né, fundamental. É isso aí. Esse é o real objetivo do Outubro Rosa, é incentivar o diagnóstico precoce e também conscientizar aquela pessoa que um dia possa ter o câncer de mama, mas conscientizar também a pessoa que não tem. E aí ela vai virar a rede de apoio, como a gente falou, que é tão importante para aquela paciente. E aí todo mundo vai sair ganhando nessa equação.
Dá Sim, tempo de fazer uma exatamente. última perguntinha aqui de internauta, Mariana? Vai lá, Vou vai fazer lá. aqui, tá? É a Rita Leal, eu achei interessante essa pergunta. Quando aparecem nódulos benignos e são retirados, a pessoa tem mais chance de ter câncer de mama no futuro? Depende do nódulo, depende do que você for encontrar nesses nódulos. Alguns nódulos, algumas lesões benignas, elas podem ter um aumento de risco para lesões malignas, mas na grande maioria não. Na grande maioria, os fibroadenomas, eles não aumentam o risco para nada. Né? São tumores bastante comuns, principalmente em mulheres mais jovens, né? E não tem nenhuma associação com câncer de mama. E rapidamente aqui, só para a gente beneficiar os nossos internautas, Carla Novaes está perguntando se ter prótese de silicone aumenta o risco de câncer de mama. Não, essa pergunta é bem frequente. A prótese de mama não vai aumentar o risco para câncer de mama e também ainda vou complementar, ela não atrasa o diagnóstico caso aquela paciente venha a ter um tumor. A gente já tem estudos bem grandes, com essa informação bem certinha, que o diagnóstico é feito em estadiamento semelhante àquelas pacientes que não têm prótese. Então, se a pessoa tem o desejo de colocar, não precisa se preocupar com isso, mas lembrando, faça seu exame da mama antes. Perfeito, um papo muito enriquecedor. Agradeço demais, doutor Marcelo, doutor Ieda, Catarina, pela participação. Obrigada mais uma vez, obrigada por discutir e conscientizar as pessoas, passar informação para os nossos internautas sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora, nos assistindo, e até a próxima live JR.